Chegamos até o fim, pessoal. Nós aprendemos sobre as 7 igrejas. Hoje nós selamos aqui, terminamos, em obediência àquilo que Deus deu para a gente fazer, a de número 7, que é a Laodiceia, né? E eu sei que Deus, Ele está abençoando. Na verdade, irmãos, o inimigo está lutando muito para as pessoas não terem acesso a essa informação. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor, contra a igreja do Senhor. A porta do inferno ela não vai prevalecer. O Senhor toma mesmo a tua igreja pela mão direita e o Senhor conduz, o Senhor leva. É tão de Deus esse propósito que eu ganhei a publicação de 7 livros, de uma de cada igreja. A pessoa vai pegar a minha pregação, vai transformar ela em livro e vai dar de presente para a gente. Então isso é bênção de Deus, isso é vontade de Deus mesmo, e vai ser bonito que é o primeiro livro, primeiro livro da história, né, que Deus nos deu. E, irmão, diante de Deus, Deus nos deu. Essa questão das 7 igrejas é tão séria, mas tão séria, que quando Deus nos deu essa direção, Deus mostrou realmente esses pergaminhos, esses livros com os selos sendo colocados na minha mão. E Deus falou para eu pregar essas palavras, para eu pregar essa mensagem. E em cada uma desses pergaminhos que tinham os selos, tinha um símbolo de cada selo. Em cada selo tinha um símbolo. Por exemplo, a igreja de Éfeso tinha um sol. O sol significa o quê? O nascimento. E o nascimento foi na igreja de Éfeso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A segunda igreja, que era a de Esmirnas, que foram onde surgiram os mártires, tinha uma lua no selo do pergaminho. E lua significa o que? Noite. Significa o que? Um período que a igreja passou de muita luta, de muita tribulação. O terceiro foi uma estrela, que foi justamente quando falamos de Pérgamo, e aqueles que vencessem se tornariam a estrela da manhã. O quarto foi, só para eu não perder a sequência aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né? Tiatira? É Tiatira mesmo? É, Tiatira. Tiatira agora, Tiatira, no selo, tinha um seio de uma mulher, a boca, as mãos e os pés de uma mulher. Significava o que, pastor? Significa, nós vimos que em Tiatira, aquela igreja, ela tinha grandes obras, mas aquela igreja, ela era conduzida por um espírito chamado espírito de Jezabel. Por isso que mostra a boca, que é Jezabel, que estava ensinando Tiatira, infelizmente. Foi uma queda grande da igreja, né? Mostra as mãos, as atitudes do povo ali, eram atitudes que eram fora do que Deus queria. Os pés se tornaram, mostra o que? O caminhar, né? E o que mais que eu falei? A boca, os pés e o seio, para definir que realmente era uma mulher, a Jezabel, mulher prostituta. A próxima igreja, se eu não me engano, foi a Sardes. A Sardes, no selo da Sardes, tinha um candelabro, só que faltava 2 lâmpadas acesas. E essas 2 lâmpadas, se você pegar Isaías, e você vê os 7 Espíritos de Deus, que quando nós falamos sobre Sardes, nós falamos sobre os 7 Espíritos de Deus. Você vai ver que as 2 últimas manifestações do Espírito de Deus é o conhecimento e o temor. E eram 2 coisas que tinham desaparecido da igreja, que era o conhecimento e o temor. O conhecimento da igreja estava turvo. E aí surgiu Lutero e fez a reforma protestante. Eu estou contando para vocês verem que isso daqui, irmãos, realmente é algo muito espiritual. Depois veio a igreja da Filadélfia. A semana passada, no selo da igreja da Filadélfia, tinha 7 espadas. A maioria delas normais, sendo que algumas tinham alguns diferenciais. Por exemplo, a espada que era na contagem era Tiatira, ela era grande, não era maior, mas ela era grande.
só que ela não tinha o cabo de segurar. Isso significa que aquela igreja ela não estava sendo manuseada por Deus. A próxima, que era da Filadélfia, era uma espada bonita, grande. E essa espada grande, ela era perfeita, era a maior de todas, e essa tinha tudo, e Deus manuseava da forma que Ele queria. E essa que nós vamos pregar hoje também estava nesse selo. Eu só não sei o selo dessa aqui, mas eu vou saber ainda. Quem sabe semana que vem Deus não mostra aí, eu te falo. E tinha uma espada, falando da sétima igreja, talvez seja esse o selo, né? Tinha a espada que representava essa sétima igreja, ela era cortada pela metade. E a Bíblia fala que essa igreja da Laodiceia, que nós vamos aprender hoje, ela não era nem quente e nem fria. Ela era o quê? Morna. Então Deus tem nos levado a uma dimensão espiritual muito grande e tem nos mostrado isso. E Deus nos mandou trazer esse entendimento para vocês, eu tenho certeza absoluta disso. Então pega essa palavra. Tem pessoas, irmãos, que são crentes há 30 anos, morreram crente e não aprenderam essa mensagem. Que você aproveite tudo sobre isso, porque isso vai te dar diretriz, vai te dar direção, para você saber o que é uma igreja local, o que é uma igreja pessoa, indivíduo, e você se identificar onde você está dentro desses ensinamentos. Porque é muito importante que nós estejamos cada vez mais perto, mais próximos, ou até mesmo sermos a igreja da Filadélfia, que é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja da Laodiceia, que nós vamos aprender hoje, é uma igreja morna, é uma igreja que fica para a grande tribulação. Por isso que talvez a maior luta hoje, a maior luta de todos para pregar essas mensagens foi no dia de hoje. Dia de hoje, para eu chegar aqui para pregar essa mensagem para vocês, e eu estou percebendo que não foi só comigo que aconteceu isso, é como se eu tivesse sem nenhuma energia no meu corpo. E eu falava: Deus, o Senhor vai me levar lá, eu vou pregar tanto de manhã como agora. Eu achava que era cansaço físico, mas se fosse cansaço físico, eu descansei o dia inteiro quase. Eu estaria renovado. E é como se tivesse sugado todas as minhas energias. Está tendo uma luta muito grande para a gente não concluir essa mensagem. Mas nós estamos aqui com a graça de Deus. Nós vamos concluir e vamos terminar em obediência a Deus. E alguma coisa depois do dia de hoje vai acontecer em nome de Jesus. Amém, Jesus? Então segura aí essa bênção para você, porque Deus tem grande coisa para fazer na sua vida. A mensagem que nós vamos pregar hoje, a base bíblica é Apocalipse 3, do 14 ao 22, dá para depois você ler em casa. Eu preparei, mandei para a Laura colocou no slide, e nós vamos apresentar aqui, e que Deus nos ajude. Tá? Vamos lá, as 7 igrejas do Apocalipse. Espera aí. Meu celular travou aqui, espera aí. As 7 igrejas do Apocalipse. Hoje o estudo é sobre a Laodiceia. Em todos os estudos nós temos falado que o início foi no Pentecoste e o término, no sentido de período das 7 igrejas, é nos nossos dias, que nada mais é do que os dias do arrebatamento. Nós estamos vivendo o último período da igreja. Nós estamos vivendo, pessoal, a igreja da Laodiceia, para você entender hoje. Você vai entender porque que muitas pessoas estão se comportando de algumas formas, muitas igrejas estão se comportando de algumas formas, e essa palavra aqui é uma palavra que Deus manda para a sua igreja, porque Deus quer ver a sua igreja mudando, para que a sua igreja venha subir na primeira ressurreição. Amém, Jesus? Toda a palavra que Deus dirige para Laodiceia, embora Deus não elogiou Laodiceia, só repreendeu, mas é porque Deus amava essa igreja não era do demônio, essa igreja era de Deus. Todas as igrejas pregadas aqui são igrejas de Deus, que Deus viu qualidades, Deus viu os defeitos, e Deus tentou de todas as formas trabalhar o que tem que ser trabalhado para que essas igrejas fossem melhores.
para a glória do Senhor. Os propósitos que nós pregamos aqui, nós temos focado no propósito geral. Esse propósito geral fala do quê? Fala de uma visão profética para os nossos dias, como igreja local e como igreja indivíduo. Nós podemos ser de forma individual, ou Éfeso, ou Esmirna, ou Pérgamo, ou Sardes, ou Filadélfia, ou Laodiceia, ou Tiatira. Nós podemos ser uma dessas igrejas hoje como indivíduo. E por isso que é importante a gente estudar, a gente olhar para as nossas vidas, colocar esse estudo como espelho e ver quem somos. Porque se nós tivermos alguma coisa que desagrada a Deus, nós vamos identificar nesse estudo. Não será uma coisa acusatória, mas o Espírito Santo vai nos convencer ao arrependimento e à mudança. E aí seremos abençoados. Hoje nós estamos finalizando esse estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Vamos estudar sobre a Laodiceia. A Laodiceia foi conhecida por ser uma igreja morna, influenciada pela relativização. Isso aqui eu quero que você guarde muito bem. Relativização da verdade e por ser influenciada pelo mundo. Essa igreja, ela se tornou uma igreja que começou a relativizar a palavra de Deus. A igreja que nós aprendemos a semana passada, que é a Laodiceia, a obra que eles faziam chamou tanta atenção de Deus, de Jesus, que Jesus elogiou essa igreja. Qual que era a obra que aquela igreja fazia? Era a evangelização. Aquela igreja, a Filadélfia, ela tinha como um alvo, ela tinha como verdade absoluta as Escrituras. Eles eram fiéis às Escrituras. Se você observar hoje, você dá um versículo para uma pessoa, ela começa a relativizar aquilo. Ela começa a relativizar. Por quê? Porque existem muitas verdades por aí. E as pessoas acham que o Evangelho é uma verdade. O Evangelho não é uma verdade. O Evangelho é o caminho, artigo definido. Ele é a verdade, artigo definido, e ele é a vida. Ele é a vida. Então eu posso usar do pensamento, eu posso usar do questionamento lá fora eu posso usar. É sadio isso. Mas quando se trata de uma palavra de Deus, sendo que ela está sendo fiel às Escrituras, irmãos, se ela confrontar você, não usa desse meio da relativização, porque senão você se enquadra nessa igreja Laodiceia, que vai se afastar de Deus, o mundo vai entrar nessa igreja, e essa igreja pode se perder. Pode se perder. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou falando isso porque eu estou falando isso. Nós vamos ver aqui quem que mandou a mensagem para a igreja. Mas antes disso, que é a apresentação de Jesus, vamos ver sobre a cidade, porque é muito importante aprender sobre a cidade, porque ali tem coisas que vai fazer parte da nossa pregação. Olha só, ela foi fundada por Antíoco, por Antíoco II, e o nome está relacionado a uma homenagem que ele fez à sua esposa. Era uma cidade muito rica e muito conhecida por causa das faculdades de medicina. Guarde isso. Faculdade de quê? Vou falar mais uma vez para você gravar aí. Faculdade do quê? O que uma faculdade faz no final do curso? O que ela faz no final do curso? Você passou na faculdade, você já passou, fez tudo que tinha que fazer. Você recebe o quê? Um certificado, né? Um diploma, não é assim? Você recebe um diploma. Então guarde isso. Faculdade de Medicina, diploma, né? O que mais? E também por causa das fábricas, guarde isso. Fábricas do quê? De tecido e do que mais? De colírios. Então, faculdade de medicina, fábrica de tecido e colírios.
Essa fábrica de tecido, irmãos, eles produziam um tecido que era muito caro naquela época. E esse tecido tinha uma cor, e essa cor é preta. Não que a cor preta seja do diabo, não é isso, gente. Todas as cores pertencem a Deus, o diabo não tem nada. Mas quando Deus fala em trevas, ele se remete o quê? Ao preto. Quando ele fala em noite, ele está falando o quê? Do escuro. Amém, Jesus? Então, só para você guardar isso, o tecido que era preto, de muito preço, de muito valor. E o colírio que era feito por um azeite que eles tinham na região. Um azeite muito bom também, um azeite muito caro também. Outra coisa que essa cidade tinha, irmãos, e que fazia com que essa cidade se achasse, como muitas pessoas às vezes se acham, muitas igrejas se acham, olha só o que ela tinha. Ela também explorava minerais e por isso se achava muito poderosa. Acreditava que não dependia de ninguém, era uma cidade altiva que vivia apoiada onde? Em suas riquezas. Quando Deus ele escolheu cada cidade, Deus sabia por que ele tinha escolhido. Ele sabia. Quando nós falamos de Pérgamo, por exemplo, qual que é o significado de Pérgamo? O significado de Pérgamo significa casamento. Foi quando Constantino fez uma aliança, a igreja fez uma aliança com Constantino e trouxe a idolatria, o casamento errado. Quando nós falamos, por exemplo, de Tiatira, significa o quê? Sacrifício contínuo a ídolos. Então tinham significados. As cidades que o nome não tinha significado, o que tinha na cidade já vinha ensinando a gente. Nesse caso, é importante saber, irmão, o que tinha nessa cidade para a gente entender por que Deus escolheu essa cidade. Por que Deus escolheu? E nós vamos ver isso daqui a pouco, no decorrer da mensagem, essa questão da faculdade, essa questão das fábricas e essa questão do minério. Nós vamos ver tudo isso, porque essa cidade, ela se achava. Irmão, não tem cidade, até no Brasil, que as pessoas se acham? Tem ou não tem? Não tem? Tem cidade no Brasil que as pessoas se acham, irmão. Elas se acham pela cor da pele, elas se acham porque é uma cidade muito cobiçada, uma cidade que a fama dela chegou até fora do Brasil. Pessoas de fora pagam para irem nessa cidade. Infelizmente existe isso, e essa cidade era também dessa maneira. Jesus se apresenta a essa igreja. E como que Jesus se apresenta a essa igreja? Olha só, Jesus se apresenta dizendo que ele é o autor da carta direcionada ao anjo, que é o pastor da igreja. Dizendo, ele se apresenta dizendo que ele é o amém, isto é, o verdadeiro e não uma verdade. Ele é a verdade. Irmãos, antigamente, quando eu me converti, eu não sei se era aquela igreja, ou se éramos nós, aquele grupo que nós tínhamos, que era um grupo assim muito bacana, e nós éramos unidos não na carne, nós éramos unidos na palavra. Porque existe dois tipos de união, existe a união na carne, na amizade, existe a união na palavra. Quando você tem um grupo que é unido na palavra, se um irmão sai da palavra, esse grupo ele não sai com o irmão. Esse grupo faz com que o irmão permaneça, aconselha, dá a palavra, mostra a verdade. Agora, quando um grupo é construído na carne, o que acontece? Aquelas pessoas pouco se importam com o que a Bíblia diz. E nós tínhamos um grupo, irmãos, que era um grupo que era firmado na palavra mesmo, era maravilhoso. Maravilhoso mesmo, Deus abençoou bastante. E a gente tinha um respeito tão grande pela nossa pastora, a gente tinha um respeito, mas tão grande mesmo, pela nossa pastora. Quando a nossa pastora falava com a gente recebia aquilo com tanto carinho, com tanto respeito. E hoje, irmãos, você vê várias vezes pessoas
Até comigo já aconteceu de pessoas bater na mesa, levantar, estender o dedo na cara e falar que a gente não é pastor coisa nenhuma, porque nós entregamos uma palavra ou nós tivemos um posicionamento que contrariou aquela pessoa, ou aquilo que ela pensa. E eu fico olhando e falo, meu Deus, por que Deus se apresenta a essa igreja dessa forma? É como se Deus estivesse falando, olha, você sabe quem está levando a palavra para você? É alguém que está nas minhas mãos, é alguém que eu escolhi. Se você observar, no decorrer dos ensinamentos sobre as cartas das igrejas do Apocalipse, o Senhor se apresenta em uma dessas cartas dizendo, eu sou aquele que tenho as 7 estrelas. Essas 7 estrelas representam os 7 anjos, e esses 7 anjos representam os 7 pastores. Então existe verdadeiramente pessoas que Deus levanta. Existem pessoas que Deus levanta, a ponto do próprio Deus falar assim, ó, quem não recebe aqueles que eu enviar, não recebe a mim também. Eu fico olhando quando Ananias e Safira, elas chegaram diante do altar onde Pedro estava, e Pedro era um homem de Deus, Pedro era uma pessoa que estava nas mãos de Deus, ele teve uma construção com Deus, né? Então, Deus estava ali, tinha renunciado tudo, está fazendo a obra de Deus, e aquelas pessoas vieram até onde Pedro estava, e mentiram diante dele, achando que Deus não estava naquele altar. E Deus estava naquele altar. Então a gente precisa respeitar. Amém, Jesus? A gente precisa respeitar a autoridade espiritual. A gente precisa respeitar os nossos pastores. Digam graças a Deus. Eu não estou falando puxar isso ou puxar aquilo, nada disso. Eu estou falando de um respeito verdadeiro. Eu estou falando de algo, irmãos, que é do coração. Né? Aquele respeito, aquela reverência, nós precisamos ter isso. Nós precisamos, e hoje, nos dias de hoje, muitos perderam isso. Mas por que perderam? Porque hoje nós estamos numa época que é o período da Laodiceia. Isso vai acontecer, mas que não aconteça na sua vida. Diga amém, Jesus? Que não aconteça na sua casa, que não aconteça na sua família. A Bíblia fala assim, segundo Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele fez questão de falar que foi ele que mandou, que colocou essa carta na mão do pregador. Foi ele que colocou. Tudo que eu falo para você de experiências que eu tenho com Deus, você pode pautar isso dentro da palavra para ver se sai fora. Não sai não. Pode ser um choque para algumas pessoas que não estão acostumadas. Mas não sai não. Jamais a gente vai trazer uma coisa aqui que não esteja um respaldo da palavra de Deus. E não é um respaldo de um versículo isolado, mas é uma base mesmo que não sai fora do contexto, pessoal. E quando estamos assim, nós acreditamos que estamos no caminho. E aconteça o que acontecer, haja o que houver, Deus vai abrindo portas. Deus vai operando. E ele fala assim, e eu sou aquele que sou o amém, o amém. Quando os homens falavam esse amém, amém, né, trazido do original, eles estavam dizendo, na verdade, na verdade. Eles estavam afirmando que eles estavam com a verdade. E Jesus, quando se apresenta aqui, ele está falando realmente isso. No próximo slide diz assim, ó, Jesus, que ele era uma testemunha fiel, ele se apresentou como uma testemunha o quê? Fiel, a origem de toda a criação, e não a primeira criação, como alguns ensinam por aí. Ele é a origem, pois nada seria feito sem ele. Jesus, ele não é a primeira criação, ele é a origem. Tudo vem dele, tudo vem dele, tudo vem dele. Para você ter uma ideia, antes de Deus fazer até o homem, houve uma conversa entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E foi liberada uma palavra entre eles. E qual palavra? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança.
Tudo, irmãos, Ele é a origem de tudo. Ele é a origem da criação. Então, quem está trazendo a palavra, quem está pregando a palavra, quem está trazendo a mensagem, é aquele que fez tudo. Em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é a origem. É tão bom quando a gente conhece Jesus de verdade, não uma religião, mas Jesus. E Jesus, Ele é o quê? Jesus é a palavra de Deus. Quando a gente conhece Jesus de verdade, a palavra de Deus de verdade, a gente começa a dar alguns passos com Deus, e a gente olha para trás, e a gente vê quantas coisas quantas coisas Deus já construiu na nossa vida, por aquilo que Ele liberou para nós. E nós cremos. E nós acreditamos. Se você tem algo na sua vida que parece estar sem forma e parece estar vazia, a origem da criação, que é a palavra de Deus, que é Jesus, irmãos, ela vai ser liberada sobre a sua vida. E aquilo que não aconteceu ainda, vai passar a acontecer. É isso que Deus faz. A chegar ao ponto de Jesus virar para os discípulos e falar assim, te faltou alguma coisa? Faltaram a vocês algumas coisas? E eles falam, não faltaram nada. Irmão, quem segue Jesus não anda em trevas. Pelo contrário, antes de seguir Jesus, andávamos em trevas. Mas quando passamos a seguir a Jesus, passamos a andar na luz de Deus. E a Bíblia fala, nunca mais vocês andarão em trevas. Se vocês me seguirem, se manterem seguindo, nunca mais vocês andarão em trevas. Seguindo esse estudo, quero falar com vocês sobre os elogios da igreja da Laodiceia, inclusive elogios que ela não recebeu. Contrário a Filadélfia. Filadélfia não recebeu uma crítica. Filadélfia não recebeu nenhuma repreensão, nenhuma condenação. A Filadélfia não foi pregada a ela uma palavra de arrependimento, foi pregada a ela o que? As bênçãos. Agora essa igreja foi diferente. Essa igreja aqui, irmãos, o Senhor Jesus não pregou, não falou para ela nenhum elogio. O que isso mostra para mim? O que isso mostra para nós? Irmãos, Deus, para nos salvar, Ele vai falar o que a gente precisa ouvir, e não o que a gente quer ouvir. Eu sempre acreditei nisso, porque a própria palavra de Deus diz que o pai repreende o filho que ama, e aquele que ele quer bem. E ele fala que todo aquele que é filho, se precisar, vai participar da disciplina, vai participar de uma correção. Porque o que Deus enxerga é diferente do que a gente enxerga. Quando Ele se apresenta como testemunha fiel, você sabe o que é a testemunha fiel? Aconteceu um episódio aqui, só eu vi, só eu presenciei, só eu sei o que de fato o que de fato aconteceu. Eu sou uma testemunha fiel sobre esse assunto. Eu tenho propriedade para falar. Então, quando Jesus encarnou, Ele já esteve lá, antes de mim e antes de você. Ele se despiu da sua glória. Ele encarnou para vencer o diabo em carne, em obediência à palavra do Pai. E Ele vinha e testificava do quê? Do que Ele viu, do que Ele viveu. Ele testificava do Pai. Por isso que Jesus enfrentou o que tinha que enfrentar. Jesus não foi politiqueiro. Jesus não trouxe palavras para agradar homens. Um dia desses eu fiz um compartilhamento de uma mensagem, porque eu achei muito interessante vocês saberem aquilo, sobre a influência de um grande líder, num posicionamento que ele teve, que eu não vou entrar aqui nos detalhes. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, você acha que Jesus faria isso? Eu falei: faria não, eu faria pior. Você já ouviu falar em Sodoma e Gomorra? Pois é, pensa nisso. Você já leu Romanos capítulo 1? Pois é, pensa nisso. Então para de ficar relativizando, achando que Jesus
Ele concorda com o erro das pessoas, que ele não concorda. Agora, Jesus ama todas as pessoas. Mas ele não vai deixar, irmão, de falar sobre algo que vai destruir a pessoa e vai levar a pessoa para o inferno. Gente, quem é pai aqui? Você não ama seus filhos? Mas se você é o seu filho com a prática errada, você vai deixar de falar? Ah, pastor, não vou falar não, porque ele vai ficar chateado. Não vou falar não, pastor, porque ele depois ele vai querer ir embora de casa. Não é assim que muita gente pensa? Pois é. Mas pai que é pai de verdade, ele não pensa assim. Ele vai sentar, vai conversar, vai orientar, nunca vai deixar de amar. Amar é uma coisa, irmãos. Apoiar é outra. Tem gente que confunde. Tem gente que acha que amar é apoiar. E não é não. Pelo contrário, quem apoia o que é errado não está amando não. Não está amando não. Principalmente se essa pessoa tiver a visão de Deus na vida dela, sabendo o que aquilo vai provocar na vida da pessoa, pelo amor de Deus. Nós estamos numa geração que tudo que você fala, as pessoas ficam relativizando. Mas pastor, o senhor estudou a respeito do nascimento dessas pessoas? Como que essas pessoas nascem? Tem gente que nasce assim. Eu falei, já me informei já. E aí, pastor? Eu falei assim, de 1 milhão, uma. De 1 milhão, uma. E essa uma, que nasceu assim, se geneticamente formado, ela nasceu assim, eu acredito que Deus vai ter o seu tratar especial com essa pessoa. Mas aquela pessoa que vai lá para Paulista, coloca Jesus debaixo do pé de Satanás, vai lá no carnaval, coloca o diabo pisando na cabeça de Jesus, isso daí será que nasceu assim? Então não vem com churumelas pro meu lado não, porque não cola. Não cola, irmãos. A gente não pode, de maneira alguma, ter outra base, outro fundamento, se não for Jesus Cristo. A igreja da Filadélfia tinha fundamento, e era a Bíblia. A igreja da Laodiceia, por causa de teólogos liberais e filósofos, essa igreja se tornou uma das piores igrejas. Das piores igrejas. Por quê? Porque essas igrejas, irmãos, elas não estão hoje, no período de hoje, não estou generalizando, né? Porque hoje existe Filadélfia também. Mas estão fazendo o quê? Relativizando. O pastor prega e fala, não é bem assim não. Não, mas não é bem desse jeito não. Não, mas esse povo crente é travado, é fechado. E não sei o que tem. Vamos para a palavra, irmãos. Tudo que você vê aqui não é do que é aparente, é do que já existe no mundo espiritual. A palavra criou todas as coisas. E aí eu vou deixar essa verdade, para viver uma verdade que o homem acredita, e aí vem aqui aquela pessoa, que ela não quer mesmo aceitar a palavra de Deus, sabe o que ela fala? Mas quem escreveu a Bíblia foi o homem. Pois é, mas ele lê livros aí de faculdade e acredita. Ele lê livros aí de juízes e acreditam. Livro de pessoas aí que até de médicos e que tem a sua propriedade. Não estou desmerecendo não. Mas por que a Bíblia não acredita? Por quê? Porque a pessoa começa a relativizar. Essa igreja, irmão, ao contrário da Filadélfia, ela não recebe elogios, mas ela só recebe críticas. Ela é uma igreja de Deus, mas se comporta de forma oposta à igreja que agrade a Ele, pois relativiza a palavra e por isso recebe grande exortação da parte do Senhor, como veremos a seguir. Jesus fala sobre a condenação que essa igreja teria, se essa igreja não se arrependesse. Apocalipse 3,15, conheço as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Ele chama a igreja de morna, isto é,
uma igreja influenciada pelo mundo, uma igreja que não tinha como base fiel as Escrituras, assim como estamos vendo nos dias de hoje. Igrejas apoiando aquilo que Deus condena. Quando Jesus escolheu essa cidade para mostrar o que a igreja precisava mudar, ele sabia muito bem o que estava fazendo, pois próximo desta cidade, da Laodiceia, tinha uma outra cidade, onde havia águas quentes, com uma temperatura de uns 80 graus, e era um lugar lindo. A cidade chamava Hierápolis, era o nome da cidade, que era próximo a Filadélfia. Entre essa cidade e a Laodiceia, entre essa cidade e a Laodiceia, foi feita uma canalização que trazia com que a água chegasse com uma temperatura de 40 graus, se tornando o quê? Uma água morna, ou seja, não dava para beber. Por quê, irmãos? Porque causava ânsia. Então, quando Deus escolheu aquele local para falar sobre a igreja do período de hoje, ele já sabia dessa questão. Olha como as coisas espirituais se apresentam e se mostram nas coisas materiais também. Deus usa as coisas materiais para explicar as coisas espirituais. A água saía lá de Hierápolis e chegava em Laodiceia. Saía a 80 graus e chegava a 40. Coincidência? Não chegava quente e nem chegava fria. Chegava justamente na temperatura morna. E é isso que Deus não quer da gente. Por quê? Uma água morna provoca o quê? Ânsia. Então Deus está dizendo que a igreja que relativiza a verdade ela é uma igreja que vai duvidar das Escrituras, ela é uma igreja que vai se tornar uma igreja incrédula, ela é uma igreja que não vai receber coisas da parte de Deus, porque Tiago fala que aquele que duvida não receberá coisa alguma do Senhor. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, o Pedro, passando no outro dia, falou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou, e ela secou até a raiz, ou seja, a palavra que o Senhor liberou, a oração funcionou. Jesus mostrou a receita que tinha na sua oração, e a primeira ingrediente da receita era: tenha fé em Deus. A sua fé não pode ser em outra pessoa, em outro ser, a não ser em Deus. Há um só Deus, Ele é o único, Ele não divide a glória dEle com ninguém, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Tenha fé em Deus. Agora, ter fé em Deus somente é o suficiente? Não. Ele fala assim: pois aquele que disser ao monte, olha a oração, o monte representa o problema. Está em Marcos 11, 22 em diante, isso, 23 em diante. Que disser ao monte, a fé sem obra, ela o quê? Ela é morta. Ela não funciona. Então eu tenho fé, mas eu tenho que falar ao monte, eu tenho que ter uma atitude de fé. Tenha fé em Deus, pois aquele que disser ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar onde? Em seu coração. Jesus diz: acontecerá tudo aquilo que você disse. E os 5 passos: e tudo que você disser será feito. Espera aí, irmãos, essa questão do problema que a igreja da Laodiceia enfrenta hoje, que é a relativização, que é a dúvida, que é o questionamento, que é o discutir com o Espírito Santo, que é o porfiar com Deus, que é tudo obras da carne, isso faz com que tudo que eu digo não seja realizado. E aí a oração de muitas pessoas estão se perdendo, e essas pessoas estão se frustrando. Elas estão se frustrando, elas não conseguindo chegar nos seus objetivos, porque a dúvida entrou, a insegurança entrou, o receio entrou, o medo entrou, e tudo isso anula a fé, tudo isso anula o agir de Deus.
faz com que a pessoa passe pela vida sem provar de uma experiência com Deus, no sentido de parar de servir a Deus só de ouvir falar, mas de ver um Deus, de andar com Ele, de ver a obra dele se realizando na sua própria vida, e também através da sua própria vida, porque isso é maravilhoso, isso é tremendo, e é o que Deus quer que nós venhamos provar. Agora, contrapartida a isso, você vê a igreja da Filadélfia, espera aí, irmãos, as portas não vão estar fechadas diante de você. Os da sinagoga de Satanás que se levantarem contra você vão se prostrar diante de você. Eu vou mostrar para eles o quanto eu te amo. Esse amor está relacionado à manifestação de Deus na vida dessas pessoas. Então vale a pena a gente acreditar em Deus. Irmão, a gente não paga para acreditar em Deus. A gente não paga para acreditar em Deus. Se esses caras estivessem certos, eles já tinham desmascarado a Bíblia. Por que não conseguem? O pastor Fabrício veio aqui um tempo, ele deu um estudo para nós a respeito do anticristo, da besta, do falso profeta. E ele falou para a gente assim, falou: pastor, eu acredito que a besta, o falso profeta, vai ressuscitar. Ele não vai nascer não, ele vai ressuscitar. E ele apontou para Nimrod. Nimrod foi morto por Abraão. Olha só. Na verdade, foi morto por Sem, na época de Abraão. Nimrod. E Nimrod é um baita de um gigante. Nimrod é o quê? Um baita do gigante, e foi morto por um homem da estatura normal. Vê se não é profético. Davi e Golias, sem Nimrod, Davi e Golias. Davi representava quem? Um menino. Davi representava Cristo naquela batalha. Davi representava a igreja. E o Golias representava Nimrod, a besta, representava ele. Agora, quem que vai vencer a besta no final? O gigante? Quem que vai vencer? Jesus. Você já se perguntou, por que o Velho Testamento se tornou o Novo Testamento? Por que não fez um testamento só direto? É tudo profético, irmãos. É tudo profético. E tem uma situação aí, eu tenho um vídeo, posso até mandar para vocês. Quem está narrando esse vídeo, o conhecimento dessa pessoa não tem nada a ver com o que ele está falando. Mas existem dois corpos que estão ressuscitando. E um desses você vê no vídeo, e você pega a foto de Nimrod no Google, é igualzinho. Nós estamos nos últimos tempos, irmãos. Nós estamos nos últimos dias. E a igreja não pode dar bobeira, a igreja não pode se perder. A igreja não pode, irmão, de forma alguma. Irmãos, antigamente, na vida de um cristão, era prioridade ir na igreja, não era? Sim ou não? O que você vê sendo pregado aí hoje? Que nós não precisamos ir na igreja. É ou não é? Sim ou não? Só que essa cultura contradiz a Escritura. Porque na minha Bíblia está escrito: não deixemos de congregar como é o costume de muitos. Exorte aquele que não está congregando para que congregue. Como é que Deus, irmão, vai criar uma coisa que vai contradizer Ele mesmo? Isso é Laodiceia. Essas pessoas estão o quê? Elas estão relativizando a palavra de Deus. Relativizando o Evangelho. O dízimo é a mesma coisa. Coloca aí para mim, Mateus 23, 23. Coloca aí. Mateus 23, 23. Eu vou explicar uma coisa para vocês. A gente tem que parar de ficar relativizando a palavra de Deus, tem que fazer o que Deus quer, pessoal.
Olha só o que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então Deus, ele fala: faça isso, a misericórdia, o juízo, a fé, pratique isso, mas não omita de forma alguma a questão dos dízimos. Aí vem aquela pessoa e começa a relativizar. Como que eles estão relativizando? Não, mas a nova aliança é no sangue de Cristo, então só vale do sangue de Cristo para frente. A doutora é advogada aqui. Uma pessoa que morre faz testamento? Ela faz em vida ou faz morte? Faz em vida, não faz? Ela não mostra a vontade dela em vida? Aí depois ela morre, né? Aí dá validade, né? Por que nessa questão aqui do dízimo, que é onde a pessoa tem que meter a mão no bolso e honrar Deus, por que a pessoa traz esse tipo de entendimento? Porque ela está relativizando o quê? O quê, gente? A palavra. Quem está comigo aqui, diga amém, Jesus. Ela está relativizando o quê? Para aquilo que ela quer. Para aquilo que ela quer fazer. É Laodiceia. É Laodiceia. O Novo Testamento é a partir do capítulo 1 de Mateus. Então vamos anular tudo que Jesus fez antes do sangue dele? Vamos anular? Vamos anular o milagre, não vamos pregar mais o milagre do cego de Jericó, não. Vamos anular. É cada coisa, irmãos. E isso é o que tem acontecido nos nossos dias. E pessoas estão se distanciando de Deus a cada dia, porque estão pautando as suas decisões em teologias liberais. Igreja sem compromisso, noiva sem aliança, sem fidelidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, isso é o pior engano do capeta, isso aí. Você sabe por que eu falo isso? Porque quando Jesus ressuscita, ele ressuscita sendo noivo e não marido. Nós vamos casar com Jesus onde? Lá. Se Jesus voltar hoje, toda a igreja vai ser arrebatada? Então toda a igreja não é noiva. Você quer ver uma coisa? 10 virgens. Você conhece a parábola? É arrebatamento, ó. 10 virgens. De repente vem, abre a porta e leva 5. E as outras 5 não levam. Ele levou 5 por quê? Porque tinha a palavra e o quê? E o azeite, Espírito Santo, ó. Palavra e as outras 5 só tinham o quê? Quem relativiza a palavra de Deus tem azeite? Quem relativiza a palavra de Deus tem Espírito Santo? Não! Tem muita gente que tem conhecimento da palavra de Deus, mas ele relativiza quando a obra é do Espírito. E ele segue o que ele quer. Se Jesus volta, ele fica. Ai, Senhor, eu vou lá buscar o azeite. Agora não dá mais tempo. Não tem mais azeite. E vai passar pela grande tribulação sem azeite. Sem o Espírito Santo. Porque ele não estará mais aqui. Que coisa, irmão. Que coisa. Uma moça um dia chegou para mim e falou: pastor, ela veio pedir orientação, né? Ela estava numa situação, não é da igreja não. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, ó,
você tem que ver isso, isso e isso, aqui é brecha, se conserta, tal. Porque a pessoa, quando ela vem pedir orientação para mim, ela abre o coração, eu não vou dar a palavra para ela só que Deus vai abençoar ela e vou orar por ela. O Senhor Deus trabalha os nossos desvios, então é aí onde eu, às vezes, até me prejudico, porque eu vou trabalhar a pessoa e a pessoa não quer. E aí ela falou, pastor, mas Deus fala comigo. Mas Deus fala comigo, eu também sou de Deus. Inclusive, esses dias, Deus me deu uma palavra. Sansão, por exemplo, Sansão estava nos braços de quem? De uma mulher prostituta. Quem era essa mulher? Era Dalila. E não foi só essa, ele teve outras. E quando os filisteus vinham até Sansão e amarravam Sansão, Sansão se levantava e destruía tudo. Verdade ou não é? Porque ele mesmo no erro, Deus ainda estava com ele. Eu falei, é verdade, irmã. Que bonito, né? Falou, você leu tudo? Ela falou, tudo o quê? Você leu tudo? Porque você tem que ler tudo, querida. Porque Sansão foi tão longe, tão longe, tão longe, ele abusou tanto da longanimidade de Deus, que chegou uma hora que ele foi amarrado e ele se levantou numa certeza. Mas ele tinha uma certeza, não é fé? Ele tinha uma certeza que ele ia vencer. E quando ele se levantou, que ele foi usar a força de Deus, ele não tinha percebido que Deus não estava mais com ele. Então é uma escolha sua. Se você me procura para pedir orientação, eu vou te orientar dentro da palavra. Eu não vou te orientar relativizando a palavra com base lá fora, não. Se você quiser uma orientação com base lá fora, procura um psicólogo que não é cristão, que ele vai te orientar. Agora, se você quer Deus, se você vem até mim porque você quer Deus, então senta e escuta, E se você quiser, amém. Se você não quiser, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. As pessoas querem ser ajudadas, mas elas não querem se ajudar. Elas querem ser as mesmas e colherem frutos novos. Não existe isso. E toda pessoa que quer ser a mesma e quer colher frutos novos, essas pessoas, elas ficam relativizando o que você fala. E eu vou mais além ainda. Se teve alguém que Jesus falou com ele, foi Judas. Deus está falando comigo. Eu sou um dos 12. Eu sento na mesa. Eu estava com ele quando ele fez aquele milagre e tal. Eu chego nele, eu tenho um poder de influência, eu tenho uma influência muito grande. Eu conheço Jesus, sentar na mesa com ele. Que adianta? Se quando Jesus pregava, ele não aceitava, né? Quando Jesus pegava e recebia uma prostituta nos pés dele, derramando o vaso, derramando aquilo diante dele, o outro ficava do lado de Jesus, parecia que andava com Jesus, mas não andava coisa nenhuma. O outro ficava do lado de Jesus e falou assim, que desperdício, podia pegar isso aí e vender aos pobres. Então não vai nessa não. Outra coisa que eu vou falar para você, estou no pecado e Deus está me abençoando, irmãos. Deus é tão bom que Ele fez o sol para todos, para o justo e para o injusto, e até o ímpio prospera se você não sabe, mas eu quero ver lá no final, mas o ladrão da cruz, não teve no caminhão, já o ladrão da cruz conheceu Jesus ali na cruz, ele não conheceu Jesus, não batizou, não andou com Jesus, não sentou para ouvir a palavra, não aprendeu ele não sabia nada. É diferente do cristão que está há 10 anos com Jesus e não muda de vida. Aí fica falando do ladrão da cruz. Pelo amor de Deus, relativizando o seu pecado. Essa é a igreja no período nosso, irmãos. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Uma irmã chegou um dia para mim. Essa eu posso falar, é da igreja, não vai ficar chateada comigo, até porque é amiga também.
e julgou uma situação espiritual. Eu falei para ela assim, olha, você sabe qual que é o problema de vocês? Ela falou, qual? Vocês não são ovelhas, vocês já vêm, sentem e sabem tudo. Vou falar de novo. Vocês não são ovelhas, vocês vêm, vocês sentam, mas não para aprender. Você já sabe tudo. Está dando para entender? Você já ouviu falar sobre palavra de sabedoria? Já, me explica, não sabe. Você já ouviu falar sobre palavra do conhecimento? Já, me explica, não sabe. Discernimento de espírito? Já, me explica, não sabe. Então você não pode julgar o que você não sabe. Recebe que é melhor. Não tem gente que julga as coisas, mas nem sabe o que está falando? Sim ou não, gente? Sim. Então o seu problema é que você já sabe tudo. Eu não sei tudo. Vocês não sabem tudo, ninguém sabe tudo. Deus é que sabe tudo. Irmãos, olha só, gente, Ezequiel 47. A água bate no tornozelo. Eu sinto a palavra, gostoso, me converti. Não sei nada ainda. Depois ela bate no joelho. Quando ela bate aqui, no lombo, aí já se torna um rio de água viva. Mas aqui ainda não é o ápice. Deus pode te levar às águas profundas. Deus é inesgotável na sua sabedoria. Então não julgue o que não sabe. Não devemos julgar aquilo que a gente não sabe, porque a gente pode estar falando contra uma obra que é de Deus, contra uma obra que é do Senhor. E geralmente quando a gente julga, a gente está relativizando, firmado em alguma verdade. Mas espera aí, eu só posso, irmãos, julgar a pregação dentro da própria pregação. E aí eu vou saber se é ou não é. E se está aqui, é. Obrigado, Jesus, cumpri a tua palavra. Deus é maravilhoso. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Estas pessoas são aquelas que não aceitam confronto. Elas buscarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. E quando Jesus voltar, não subirão na primeira ressurreição. Essa igreja vivia assim porque era altiva, estava apoiada em seu potencial, como muitos fazem também nos dias de hoje. Agora olha só, que eu falei no início, pessoas que se apoiam em quê? Em quê? O que tinha naquela cidade? Faculdades de medicina. Irmão, quando você fala em medicina, não é qualquer faculdade. Não é qualquer faculdade. Faculdade de medicina. Irmão, ser médico é tremendo, irmãos. Uma pessoa abrir outra, depois fechar direitinho ali, mexer naquelas veinhas lá, estancar uma hemorragia, não é tremendo isso? É tremendo isso, gente. Então isso traz a ideia do quê? Dos lugares mais altos que o homem pode chegar. O médico é uma dádiva de Deus. Ser médico é um presente de Deus. Mas mesmo que Deus te leve a lugares altos, nunca se apoie naquilo que você conquistou. Nunca se apoie no seu diploma. Por quê, pastor? Seja de faculdade de medicina, seja direito, seja o que for. Nunca se apoie numa carreira, seja o que for. Nunca se apoie. Essa igreja, ela tinha isso. Ela achava que ela não tinha falta de nada, porque ali na cidade ela tinha tudo. E ela começa a falar sobre isso.
que tinha mais? Em suas habilidades, por exemplo, não se apoie no dinheiro, no poder de influência. Essas pessoas não eram pessoas humildes, elas não se sujeitavam a Deus. Aí vem no próximo tópico o Senhor Jesus, o que ele pensava dessa igreja. Olha só, essa igreja que ela se apoiava em tudo isso. Aí Jesus vem e fala com essa igreja de Laodiceia. Jesus responde, Jesus sempre fala de forma aberta e fiel às Escrituras. O Senhor nunca vai deixar de falar o que precisamos ouvir. Em Apocalipse 3,17, Jesus fala para essa igreja que eles estavam apoiados em nada e que, na verdade, tinha falta de tudo, porque não estavam em Deus. Diz também que essa igreja não tinha noção que era uma desgraçada, miserável, cega e o que, irmãos? E nua. Olha o que Jesus falou dela. Aquela que se achava, Jesus veio e falou assim: vocês não são nada disso que vocês estão dizendo que são. Olha só. Sou rica, de nada tenho falta. O que eles estão falando? Do minério. Tinha uma cobertura sobre eles. O que era a cobertura? O tecido preto. Eles achavam que enxergavam, que eram os caras que tinha visão, né? Tinha visão. E Jesus vai mandar eles comprar a colírio dele. Eles já sabem que tinha tudo. E Jesus fala assim: o ouro verdadeiro quem tem sou eu. Irmão, sem ele nada somos, sem ele nada podemos fazer. Não adianta ter tudo aqui e não ser uma igreja firmada aqui. Quando Deus fala assim, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, é para sermos Filadélfia, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar tudo que você precisa, mas a maior recompensa que nós temos vai ser depois. Vai ser depois. O Senhor Deus, Ele chama essa igreja e fala para essa igreja que a verdadeira riqueza está nele. E olha só o que ele fala: compre de mim ouro refinado para o fogo. O que ele está falando? Jesus fala de uma fé como verdadeira riqueza, pois tudo nesse mundo tem valor limitado, mas a fé não. A fé pode fazer com que venhamos provar de coisas sobrenaturais, extraordinárias, como está escrito em Lucas 1,37. O impossível aos homens é possível para Deus. Quando eles achavam que estava cheio do dinheiro, cheio do minério, Deus falou assim: vem até mim, porque tudo que você tem é limitado, o que eu tenho não é limitado. A fé, irmãos, não é coisa dessa terra. A fé vem do alto. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é a nossa fé que tem que ser preservada até o fim, como Paulo preservou, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Deus falou: quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra. Por que ele fala isso? Justamente por causa de um período, de uma época em que as pessoas estariam relativizando a sua palavra. E isso traz dúvida, incredulidade e anula, ou seja, neutraliza o Espírito Santo. A gente não pode entristecer o Espírito Santo. A gente tem que crer no Espírito Santo. Amém, Jesus? Outra coisa que ele fala, lá o que tinha? Fábrica de tecidos, não era? Olha o que ele fala: compra de mim o que? Linho fino. O que ele está falando? Segundo ponto, veste de linho branco, puro e fino. Significa uma vida digna, abençoada, santificada. Deus está se referindo à cobertura da sua nudez. Aí você vai lá para Adão e Eva e você vai ver, quando eles pecaram, eles se cobriram com folhas de figueira. Sabe o que Deus está mostrando para a gente? O linho branco, fino e puro, é uma cobertura que só Deus pode dar no sangue de Jesus. Só Deus pode dar. E ele fala justamente da roupa, por quê? Porque lá era uma cidade que tinha fábrica de tecido. E o que era mais caro lá? Um tecido de cor preta. Você sabe por quê? Caro significa valor, importância. Você sabe o que acontece com a igreja da Laodiceia? Ela dá importância para aquilo que é treva.
Irmãos, o máximo que o homem pode se cobrir é com trevas, irmão. Deus está dizendo para a igreja dele, era a igreja dele. Deus está dizendo para ele, o máximo que vocês podem se cobrir com trevas. Adão e Eva, folha de figueira, isso mostra, sabe o que? A nudez aparecia. Sabe o que ele está falando ali? Que o homem não conseguiria mais se salvar por si mesmo. Essa igreja que se achava rica, que não tinha falta de nada, essa igreja que era morna, essa igreja que o mundo entrava dentro dela, que ela relativizava as coisas de Deus, essa igreja que duvidava das Escrituras, essa igreja estava coberta com uma túnica que não salvaria ela. Ela achava que ela podia tudo. E Deus está dizendo, quem tem a sua salvação sou eu. Eu é que tenho essa veste que você precisa. Eu é que tenho essa vida digna que você precisa. Sou eu que tenho, Jesus está dizendo. Só que eles eram muito altivos, irmãos. Já viu aquela pessoa que não adianta você falar? É só orar. Porque você fala, mas ele acha que é ele, acabou. Ele acha que é ele acha que ele não precisa de Deus, porque ele não está passando talvez um problema na vida sentimental, financeira ou etc. Ele até quando vê uma pessoa que foi para a igreja, e Deus mudou a vida dele, ele falou assim, poxa vida, você estava precisando mesmo, hein? Como se ele não precisasse. Coitado. Porque diante dos homens ele tem título. Porque diante dos homens ele é requerido. Porque diante dos homens ele tem um minério, diante dos homens ele tem um diploma, diante dos homens ele tem algo. E as pessoas lá fora, elas valorizam as outras pelo que elas têm. É ou não é? Ricas sou, de nada tenho falta. Um dia uma mulher chegou na igreja, na Rede Super, para participar de um programa, e aí minha esposa estava bem de boa, calça jeans, bem de boa, rasteirinha, uma blusinha normal. A moça nem olhou na cara dela. Quando ela ficou sabendo que ela era minha esposa, por eu ser o proprietário da Rede Super, a moça mudou na hora. Eu falei, que nojo, dá vontade de vomitar. É isso que Deus sente. Dá vontade do quê? Pessoas que diferenciam as outras por aquilo que elas têm. Dá vontade de vomitar, é isso que Deus está falando. Um dia chegou um senhor na igreja lá em Guaianazes, ele chegou com a calça toda riada, as cuecas aparecendo, todas as camisas tudo largando, todo largado, irmão. Chegou lá, assistiu o culto. Tinha umas 15 pessoas, começando ali, tinha os cultos, aí foi no outro dia, e eu tinha falado que ia fazer um lugar para as crianças, para elas terem um espaço para os pais ficarem nos cultos, e a criança sendo ministrada em outro espaço. E esse homem estava lá. Aí esse homem chegou, pediu atendimento, a gente atendeu ele, falamos com ele um tempão, ele foi embora, voltou, falamos, foi embora. Na outra vez ele falou, voltou, pastor, está aqui, ó, pode ir lá e fazer a escolinha todinha. De onde eu menos esperava que vinha ajuda para a gente construir a escolinha, veio daquele homem. E tem gente que come mortadela e fica rotando caviar por aí. Tem gente, irmãos, olha o que eu vou falar. Tem gente que se endivida num carro só para entrar na alta sociedade, mas não pode dar nem o endereço da casa dele. Onde você mora? Mora ali. Quer mostrar o que não tem. Quer mostrar o que não é. É verdade ou não é? Mas por que ele faz isso? Porque a sociedade exige isso para aceitar. Nós somos de Deus, vamos aceitar todas as pessoas independente de qualquer coisa. Sabe o que aquele homem tinha? 60 imóveis, fazendas, chácaras.
A Bíblia fala assim, ó, seja uma pessoa hospitaleira que você pode estar hospedando um anjo. Fazia um tempão que a gente não sabia o que era passear. O que era, tinha um dia de lazer, um dia, aquele homem um dia, quando chegou a gente, o senhor vai ungir um lugar ali para mim? Eu falei, vou. Ele falou, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos ali. Eu falei, o que é isso? É tudo meu. Foi, vamos almoçar comigo hoje. Hoje o senhor vai ficar comigo, pastor. Pediu para levar a família. Chegou lá, levou a gente numa chácara dele. Falou assim, ó, fala para os seus filhos brincar na piscina, fica aí. Foi uma maravilha. Foi um dia gostoso demais. Hospedem as pessoas. Você pode estar hospedando um anjo. E você não sabe. E você não sabe. E essas pessoas, elas vão receber das suas mãos a bênção de Deus. E elas serão vestidas de vestes brancas. Diga amém, Jesus. Vestes o quê? Brancas. Digam graças a Deus. Vai lá na frente para mim. Jesus também fala para a igreja comprar o quê? Colírio. Ô Laodiceia, você está falando que você tem a visão, que você é a tal. Eu vou falar para você, Laodiceia, compra de mim colírio. Lá que tinha na cidade? Fábrica de colírio. Irmãos, nós precisamos orar a Deus. E nós precisamos pedir para Deus a visão dEle. Para você andar com o homem de Deus, você precisa pedir a visão de Deus. Vou falar de novo. Para você entender as coisas de Deus, você precisa pedir a visão de Deus. Eu preciso pedir a visão de Deus, senão eu vou ser um murmurador na igreja. Porque a linguagem espiritual, para quem é natural, é incompreensível. O homem natural, ele nunca vai compreender as coisas que vêm do Espírito. O fato, para ratificar isso, é só a gente lembrar de Eliseu e o moço. O moço acorda de manhã, era servo de Eliseu, mas não tinha visão de Eliseu ainda. Ele não tinha visão de Deus ainda. Ele não tinha. E às vezes, irmãos, aquele moço, aquele homem de Deus traz uma palavra, a pessoa fala assim, ele se acha, só ele pensa que ele sabe tudo. Não é. O carnal faz assim. O espiritual fala assim, eu quero isso para mim. Verdade ou não é? O carnal fala assim, pensa que só ele que sabe das coisas. Não é. Primeiro que não é ele que fala, é Deus que dá. O espiritual fala assim, ó, eu quero isso para mim. Eu quero essa unção na minha vida, eu quero esse colírio nos meus olhos. Aquele menino se levanta e fala assim, meu Senhor, o que faremos? Ele falou, o que foi, filho? Ele falou, está tudo cercado aqui, estão querendo a sua cabeça. Eliseu levanta e fala assim, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Abre os olhos desse moço para que ele compreenda, para que ele enxergue o que eu estou enxergando, Senhor. E o Senhor abre os olhos do moço, e quando o moço vê, eles não estão sós. Nós não estamos sós, irmãos. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Os anjos de Deus estão aqui para nos abençoar. Precisamos desse colírio. Deus, pinga nos meus olhos o teu colírio, Senhor. Eu não quero enxergar como o mundo enxerga, porque o mundo, os olhos dos homens, são trevas. A visão do homem é treva, irmão. O que Deus fala para um povo que vinha buscar Ele? Tinha olhos, mas não enxergava. Tinha boca, mas não falava. A visão do homem natural é treva, irmãos. A visão do homem natural é esperteza, irmãos. A visão do homem de Deus é sabedoria, prudência. É visão de eternidade. É visão de dar para receber. De é dano que se recebe, melhor dizendo. É visão de plantio para colher. É diferente, irmão. É visão de perdoar para ser perdoado. É diferente. A visão do homem de Deus que está com Deus é diferente. Nós não podemos perder a visão. Amém, Jesus?
Nós não podemos perder a visão, de jeito nenhum. E para encerrar, ele fala, Jesus chama a igreja para o arrependimento. Aqui termina, vai terminar agora. Jesus chama a igreja. Essa igreja, irmão, não era do diabo. Essa igreja era de quem? De Deus. Se você encontrar alguém que é assim, pastor, o cara ali só fica relativizando a palavra, o cara ali é do contra, o cara ali não sei o quê, o cara ali não sei o quê, aquela pessoa não é do diabo. Aquela pessoa é a igreja de Deus. Só que ele não quer ser Filadélfia. Ele está lutando contra a verdade, ele está se posicionando contra a verdade, porque existem outras verdades dentro dele. E a gente tem que orar para que essas pessoas se arrependam. Amém, Jesus? Se arrependam. Se arrependam. Nós temos que orar. Você sabia que quando estoura um escândalo de um pastor, a família dele é destruída, ele vai parar no hospital, ou seja lá o que for, irmãos, ou é uma coisa que vai para o mundo inteiro, seja lá o que for, e é verdade o que aconteceu mesmo. Você sabia que aquilo ali, quando acontece, ainda é a misericórdia de Deus na vida da pessoa? Você vai entender isso, porque tem gente, irmão, que só vai se arrepender da forma que ele vai encontrar Deus quando ele chegar no pó. Chegar no pó. Você vai entender isso aqui, quer ver? Ó? Jesus disse que repreendia e castigava. Repreendia o quê? Vem comigo, pessoal. Repreendia o quê? Ele disse que repreendia e o quê? E castigava. Quem? Não tem gente que fala assim, você acha que Deus vai castigar alguém? Deus é amor. Tem gente que fala assim? Tem bastante, não tem? Deus é amor, irmão. Deus é amor, mas Ele concorda? Deus é amor, mas Ele apoia? Porque quem ama não apoia o erro do outro. Tem gente, irmãos, que infelizmente vai ser castigado. Quem decidir ser Laodiceia vai passar perrengue. Agora, se eu estiver errado, me mostre então se todo mundo que está nas igrejas no mundo inteiro, exceto, claro, aqueles que a Bíblia diz, tem no mundo tereis aflições, coisa que a pessoa não procura, mas acontece. Mas me mostre se algumas pessoas da igreja não estão sendo atingidas. E não é por coisa boa, não. E não são poucas que não estão sendo atingidas por coisas ruins. E cadê Deus aí na vida dessa pessoa? Será que é Deus que parou de agir na vida dela? Será que é Deus que cruzou o braço e falou assim, vou deixar você sofrer? Maldição sem causa? Há uma permissão de Deus em tudo, igreja. E tem gente que o corpo sendo destruído vai ser misericórdia de Deus ainda para a vida dele. Não se escandaliza com o que eu estou falando, não. Quando eu falava isso um tempo atrás, muita gente me criticava. Estou vendo um monte de gente falando a mesma coisa em uns grupos que a gente participa, de pastores. Porque a coisa estava sendo muito relativizada. Então briga agora, vai lá. Sobe no monte lá então agora. Vai lá, dá dinheiro no altar agora lá e vence o mal então. Fazendo as coisas erradas, dando lugar para o diabo, vai lá. Não é assim não, irmãos. Nada contra a pessoa pôr oferta no altar, ou fazer voto, ou a pessoa ir na igreja, ou a pessoa ir em monte, onde ela quiser. Mas tudo isso tudo isso vira sacrifício de tolo se a pessoa não andar na palavra, irmãos. Deus, Ele fala que Ele quer da igreja obediência, irmãos. É isso que Deus quer da igreja.
E isso, muitas coisas terão que ser permitidas para que a igreja desperte e volte para Deus. E de que forma esta volta deve acontecer? Tem muita coisa, irmãos. Olha só, gente. Se você está com Deus, irmão, continua firme. Se você não está, volta ontem. Volta. Que a pior coisa é quando a pessoa ela caminha para o pecado e a consciência dela não dói mais. É a pior coisa. E tem pessoas que se acham até assim, ó, nossa, aqui eu estou bem, eu estou tão tranquilo, não tem mais aquela cobrança da igreja, não tem mais aquela cobrança do pastor. Não é cobrança, é cuidado pela alma da pessoa. Para a pessoa não se perder. Eu não gosto de ser cobrado, então você não gosta de ser amado. A pessoa gosta de fazer o que quer. E com Deus não é assim, no reino de Deus não tem isso. Olha o que diz mais. De que forma que a pessoa vai voltar para Deus, irmãos? De forma zelosa. Escuta isso aqui, ó. De forma zelosa. No grego isso significa aqui ciúmes. Ciúmes, diga assim, ó, é um sentimento intenso. Ah, irmão, vocês não vêm comigo? Ciúmes é o quê? E a inveja? Também. A inveja também é um sentimento intenso, guarde isso. Ou seja, devemos voltar para Deus através de um arrependimento verdadeiro que vem acompanhado de um forte sentimento, desejo profundo de mudança. Você pode ver, a sua conversão e a sua mudança, ela se deu no momento que você teve aquele arrependimento, quando você se voltou para Deus, mas não foi uma volta assim, Deus me perdoa. Foi assim? E algumas pessoas demoraram para tomar uma decisão em Deus. Algumas pessoas a coisa apertou tanto, que chegou uma hora que a pessoa falou assim, Deus, eu não aguento mais. Foi ou não foi? E aí veio aquele zelo, aquele arrependimento, aquele desejo de mudança, aquele cansaço de ficar sofrendo. Ó, meu vigor já voltou tudo de novo, tá vendo? E a pessoa vai com todo o coração e ela encontra a Deus. Agora, você já conheceu pessoas assim, que você fala e a pessoa não obedece? Aí você fala de novo, ela não obedece. Fala de novo, ela não. Aí ela passa uma situação difícil, mesmo assim ela não muda. Passa outra situação difícil, outra e outra, mesmo assim ela não muda. Essa pessoa vai chegar numa situação tão difícil, até despertar esse zelo nela. Isso vai acontecer com Laodiceia. Com quem é? Laodiceia. Porque vai ser o momento em que a pessoa, nem todas, hein? Nem todas. Nem todas. Mas algumas pessoas, nesse momento, elas vão se arrepender de verdade. Elas vão voltar para Deus de verdade e elas vão vencer. E elas se tornarão Filadélfia nas mãos do Senhor. E o Senhor vai levar essas pessoas com Ele. Quando Deus critica essa igreja, Ele critica porque Ele quer salvar essa igreja. Quando Jesus chama essa igreja para o arrependimento, Ele chama para essa igreja, para ela ser salva. Porque a igreja da Laodiceia é a igreja que vai praticar a apostasia, irmãos. Sabe o que é isso? Ela vai pegar a aliança dela de noiva, jogar fora e vai casar com o inimigo. Estamos terminando já. Se uma pessoa não voltar para Deus dessa forma, ela é uma séria candidata a perder lá na frente, pois o pecado que ela comete já não gera mais nela peso na consciência. E isto vai fazer com que a cada dia ela vinha se afastar do temor de Deus,
e da obediência, ao ponto de alguns cometerem apostasia, desistindo de Deus e abrindo mão da sua própria salvação. Então vigie, pois eis que estou à porta e bato, que está se referindo ao arrebatamento. Por essas pessoas não subirem, não subirem na primeira ressurreição, elas ficarão para a grande tribulação. E muitas chegarão a xingar a Deus, xingar Jesus, a blasfemar contra os céus. Outras poderão aproveitar a grande tribulação como uma oportunidade de se converterem de verdade, e em meio a muita dor, e pagar com a própria vida para serem o quê? Salvas. A outras não, outras vão adorar até a besta quando ela surgir. Mas muitas vão entender, poxa vida, mas aí já não é na primeira ressurreição. Já não é. E já não é noiva de Cristo também. Porque a noiva vai ser arrebatada na primeira ressurreição. Porque Jesus já vai voltar casado com a noiva. Olha que coisa interessante. Vai entrar no reino, quem se converter na grande tribulação, vai entrar no reino, vai participar do reino, mas não vai ser a noiva. Que coisa, hein? Mas não vai ser a noiva. Continua. Quando Jesus fala de estar à porta e bater, ele se refere ao arrebatamento. Se alguém abrir a porta, esta pessoa vai cear com ele e ele com essa pessoa. Isso aponta para as bodas do Cordeiro. Olha que coisa linda, irmãos. Em que as mesmas, ao se converterem, aceitando este desafio de voltarem para Deus, serão levadas à grande festa. Outra coisa que Jesus promete aos vencedores, e o fato de conceder que eles se assentam no trono. Isso significa o quê? Reinar com ele no milênio, posição de autoridade que serão exercidas pelos crentes. Coisa tremenda isso aqui. Jesus falou tudo isso para a Laodiceia se arrepender. Se ela se arrependesse, ela seria arrebatada. Eu estou à porta, eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Está falando da boda do Cordeiro. Está falando da grande ceia. Está falando da mesa posta. Aí ele fala do trono, que significa o quê? Quando Jesus volta com a sua igreja, ele vai reinar nessa terra por 1000 anos, e os crentes terão as maiores posições aqui nessa terra. Os crentes terão tronos nessa terra, estabelecidos por Deus, dados por Deus, delegados pelo próprio Senhor Jesus, para que eles possam contribuir com o reino de Deus. O Senhor, mesmo que Ele possa fazer tudo sozinho, Ele envolve a gente, Ele sempre quer envolver a gente, Ele sempre quer ter a gente participando das coisas dEle. Isso é um privilégio muito grande. E os que estiverem aqui, irmãos, serão como a areia do mar, que durante 1000 anos eles estarão espalhados sobre a terra também. Só que a gente não vai estar aqui com o corpo desse jeito aqui, físico. A gente vai estar aqui com o corpo glorificado. E essas pessoas, não pensem que quando Jesus voltar, elas vão se dobrar, não. Elas vão xingar Deus. Elas vão xingar Deus. Elas vão atribuir tudo que elas passaram a Deus, porque Deus abandonou elas aqui. Elas vão ter essa mentalidade. Agora, responde para mim, essa mentalidade não tem gente que já tem hoje? Tem ou não tem? Não busca Deus, não se envolve com Deus, não quer saber de Deus, não faz nada na obra de Deus, não se curva diante da palavra de Deus, e quando acontece alguma coisa de ruim, quem eles culpam primeiro? Isso já é um sentimento já plantado no homem. Por que eu falo isso? Porque depois de 1000 anos, quem vai ser solto? Satanás vai ser solto, porque no milênio, Satanás vai ser preso. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto. Quando Satanás for solto, quem que ele vai levantar? Essas pessoas, como um exército dele, fora os demônios, que virão para a grande batalha. Que batalha que é essa? É o Armagedon. O Armagedon.
E nessa batalha do Armagedon, essa batalha está profetizada lá em 2 Crônicas 20. Quando o Senhor fala, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, ficai em pé, e veja só o que eu vou fazer. E vai chover fogo do céu. E vai destruir tudo. Não vai destruir a gente, não vai destruir o ouro, não vai destruir a prata, não vai destruir a pedra preciosa, mas o resto vai destruir tudo. Satanás vai ser preso para sempre. Todos os mortos depois ressuscitarão, terão o trono branco, imparcial, puro, que julga com justiça. E a igreja ali, ela já vai estar salva, participando do julgamento na segunda ressurreição. E se a gente se tornar Filadélfia, ou seja, se a gente não nos tornarmos Filadélfia, como é que vai ser a nossa vida? Relativize o que você quiser, mas o que diz respeito à palavra de Deus, receba, 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 receba. Receba. Porque essa palavra salva a tua alma e aqueles que vão te escutar. Vai abençoar você. Vai ser bênção para a tua vida. Gente, vai valer a pena. Nós entregamos diante de Deus agora, irmãos, essa palavra. A gente faz a mesma coisa que Jesus fez quando ele abriu Isaías 61. Aí ele fecha, ele entrega ao sacerdote e diz: se cumpriu em vossos ouvidos essa palavra. Irmãos, está cumprido em nossos ouvidos essas pregações das 7 igrejas do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Não importa se somos um número pequeno, o que importa é se estamos na verdade ou não. É isso que importa. Eram 32 mil homens que estavam com Gideão, mas só 300 homens de fato estavam com Gideão. E a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. E quando ele fala poucos serão os escolhidos, eu fico analisando, irmãos, quando só Josué e Caleb receberam a bênção daqueles que saíram do Egito, que entraram em Canaã. A probabilidade, irmão, é muito pequena. A porta nunca foi larga. Não relativize e não deixe o mundo entrar em você. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. O mundo vai bater na porta, o mundo vai te chamar, mas permaneça na presença de Deus, porque com Ele você vai ser sempre mais do que vencedor. Continue com Jesus até o fim, e não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Amém, Jesus?